votos, essa semana ainda deu um voto nesse sentido. Responsabiliza o cidadão, mas manda ele para manicômio, manda ele para casa de internação, que também não resolve. Agora, de qualquer forma, esta posição que o professor coloca, eu achei uma das mais inteligentes que eu ouvi e vou empunhar esta ideia. Muito boa. Agora, doutor, nesse momento o país está emocionado com essa sequência de crimes absurdos. Né? A monstruosidade parece não ter limite nesses crimes e tem essa triste coincidência, sempre um menor na história. Então a emoção é total. Total. Não é um momento adequado para se tomar grandes decisões. Mas também, eu discordo no Brasil, mas no Brasil, mas o senhor vai concordar agora, no Brasil, sempre que vem um movimento como esse, uma emoção, asfixiando o debate de certo modo, os políticos começam a tomar posição. Depois, quando a emoção desaparece, os políticos desaparecem também. Então, eu acho que o Brasil vai ter que tomar uma decisão sob violenta emoção, que pode não ser perfeita do ponto de vista da racionalidade. O que o senhor acha disso? A segunda colocação, concordo integralmente. Porque existe muita gente, e eu já estou vendo em rádios, em deputados ou coisa parecida, aproveitando este momento. Olha, menor, agora a palavra da hora é menor. Quanto à primeira colocação, o senhor discorda? Porque o senhor acha que a emoção não deve impedir a decisão? No momento do clamor público, não é bom julgar, não é bom decidir, não é bom... É bom amadurecer. Quando eu tenho um processo em clamor público, eu já tive processo de alto clamor público e deixava ele do lado. Um grande desembargador que eu auxiliei, foi auxiliar da vice-presidente, quando ele era vice-presidência, quando ele era presidente, ele me ensinou. Quando você tiver algum clamor público em cima de alguma coisa, deixa ele depositado ali. Um dia, 2, 3, e você volta a pensar nele. Mas o momento é importante, Mitre, exatamente para a sociedade pensar que isso existe. Porque se não há esse clamor, se não há esse momento de conflagração que nós estamos vivendo, ninguém pensa em nada. Porque nós estamos torporizados. Você concorda que nós estamos torporizados hoje? Você vê uma mulher sendo queimada na rua e você não percebe mais aquilo. Você se indigna nos primeiros momentos e se for incendiada 1 por semana, 2 por semana ou 5 por mês, você já tem aquilo como normal. O roubo hoje é normal. Você atravessa a rua da sua casa... Os índios já se considera normal incendiar índio e mendigo. Exatamente. Agora, doutor, existe um perigo que me parece também importante no auge da emoção, é da gente supor que essa medida, que é uma medida querida ou desejada pela maioria da população brasileira, resolva os problemas não que nós resolve. temos. Absolutamente. Então, é necessário que a gente pensar também em outras saídas junto com ela. Não resolve mesmo. O senhor já refletiu um pouco sobre outras coisas eu tenho pensado. Por exemplo? Tenho pensado, já tenho sedimentadas, e eu acho que a primordial... Deixa eu dizer primeiro, eu sou a favor, sim, da maioridade e acho que é um dos elementos. Eu já disse e tenho dito que, às vezes, para a gente chegar numa conclusão de qual seria a melhor opção ou quais seriam as melhores opções para a gente combater a criminalidade desenfreada que nós vivemos e vivenciamos hoje, não, deveríamos fazer um seminário de 12 dias e 20 dias, 1 mês ou 2, com altos juristas, com gente entendida no assunto. Eu trabalho com 3 situações no meu pensamento. A preventividade, a punição e a execução. A preventividade, para mim, é a mais importante. Enquanto não se tem polícia na rua, ostensivamente, como uma reportagem que o nosso querido Sandro Barbosa fez há 1 ano atrás, mais ou menos, sobre a Colômbia. A Colômbia, por incrível que pareça, está na América do Sul, é um país pobre, teoricamente pobre, e resolveu a criminalidade. Resolveu a criminalidade por lá, ou seja, com policiamento na rua. E ele mostra na reportagem dele, policiais vestidos de verde-limão na rua. E você vê policiais espalhados em grupo de 2 por toda a cidade. E carros policiais, viaturas policiais, o sujeito se sente seguro. E nós não temos, com todo o respeito, nós não temos. Eu acho que o governo precisa apoiar isto. O governador Alckmin, ontem ou anteontem, eu li num site ontem exatamente isso, que ele parece que vai convocar mais gente. Mas é claro que a polícia precisa crescer e nós precisamos ter essa preventividade, porque não adianta nada a gente não ter preventividade, não adianta nada, ao contrário, não adianta nada a gente diminuir a maioridade sem a prevenção. Porque se não tiver punição, ele não vai sentir o medo.
que se sente quando você vê polícia na rua. Ou a segurança, porque nós é que temos que nos sentir seguros. E a terceira razão, e a terceira situação, que é a execução da pena, esta eu acho primordial, é o excesso de benefícios que nós temos hoje na lei de execuções penais. Ou seja, é tanto benefício que nós temos que uma pena de 5 anos e 4 meses para um roubo comum, é comum até eu me perco, não tem roubo comum. Na verdade, um roubo é um roubo. Nós não podemos ter síndrome de Estocolmo, a sua velha Estocolmo. E nós não podemos de jeito nenhum ter síndrome de Estocolmo. Então, um roubo é um roubo. O cara te leva ao patrimônio, o cara te põe um revólver na cabeça, te causa um trauma que você vai levar até o túmulo, te leva embora e ele toma 5 e 4 meses. Dificilmente ele vai cumprir 2 anos. A propósito disso, eu queria perguntar para o senhor, eu sei que o senhor sofreu um caso na família de violência nos últimos dias. Recentíssima, há uma semana. Quer dizer, nem todo o aparato de proteção que tem em volta de um desembargador conseguiu dar à família do senhor segurança. Eu queria que o senhor me contasse quais foram as consequências. Se o senhor quiser falar também sobre o que aconteceu. Não há problema nenhum, eu falo porque eu acho que todos nós temos alguém que já foi assaltado na família. Minha mulher estava vindo do Guarujá, parou num supermercado na beira da Via Anchieta e dentro do pátio, sem muitos detalhes, dentro do pátio do estacionamento, com a segurança total do supermercado, ela foi assaltada, puseram o revólver, levaram o carro dela. E a polícia só foi responder à chamada porque eu acionei o meu tribunal. Que nós temos um serviço de apoio para desembargadores todos, não só os criminais. Acidentalmente eu sou criminal, mas nós temos um serviço de apoio. A polícia foi lá, mas a polícia que ela chamou não apareceu. Foi. Não é uma crítica à polícia, talvez a polícia não tenha tempo. Ela deixa de ser a mulher do desembargador, vira não, cidadã, ela chamou como nada. Cidadã comum. Exatamente. Aí o senhor entrou na... Quando eu entrei é que começou a ser acionados. Que é um problema para as pessoas comuns. Não é verdade? Né? Elas Eu fico pensando nas pessoas comuns, meu Deus do céu. Porque eu também sou uma pessoa comum, todos nós somos umas pessoas comuns. Mas o desembargador ainda pode telefonar. Eu posso ainda telefonar, mas isso é triste, isso é melancólico, mais que triste. Porque a polícia age quando nós temos um serviço de apoio. E está certa a população quando fala, não foi assaltada a filha... Quando você age assim porque não foi sua filha, porque não foi sua mulher. Todos nós já tivemos alguém que foi assaltado. Voltando um pouco, doutor, à questão da execução penal. O ministro da Justiça disse que era um problema reduzir a maioridade penal porque as crianças seriam submetidas a uma relação com prisioneiros. Quer dizer, existe também no horizonte alguma melhoria no sistema penitenciário para que essa lei tivesse assim, mais atração ainda para os deputados e para os senadores? Pois é, não existe este aceno de melhoria. Infelizmente, há uma vontade política grande desse governo de São Paulo, eu sei disso. É verdade que nós não podemos criticar o governo também quando diz que ele não pode conter a coisa como está, porque é grande. O patrimônio de presos hoje é enorme, é um número enorme. Eu não tenho mais números, eu tinha até um tempo atrás, hoje foi... Meio milhão, mais de meio milhão. No país, né? No país. É uma coisa absurda, quer dizer... Só em São Paulo faltam 80 mil vagas. 80 mil vagas em São Paulo. Você tem o número de São Paulo hoje de presos, não? Algo em torno de 170 mil, faltam 80 mil vagas. Tinha 80 mil há 10 anos atrás. Então, veja, tinha 80 mil. Agora, é claro que faltam vagas. E é claro que há uma política, escondida ou não, aberta ou não, de que quanto mais se progredir um preso para ele ir para um sistema intermediário, mais vaga sobra. Porque o governo também não tem de onde tirar. Ele tem que pôr gente na cadeia e, ao mesmo tempo, não tem vaga. Agora, construa-se presídios, é fácil falar, mas tem que construir presídio. Tudo cresce na mesma proporção. Desde o primeiro momento que nós falamos. Cresce na mesma proporção. O menor, que hoje não é mais o mesmo menor. O número de juízes, que hoje não é mais o mesmo. Antigamente, no Tribunal de Justiça, eram 36 desembargadores. Quando eu entrei na carreira, eram 36 desembargadores. Hoje, 360, 350 hoje, mas oficialmente 360. Tudo cresce, então tem que crescer também o número de presídios, porque cresceu o número de presos, cresceu o número de assaltos assustadoramente. Então, eu sempre dou o exemplo da Colômbia, que é perfeito. Se você previne, como se preveniu na Colômbia,
botando os motociclistas com uniforme, com cores e com placa atrás, você consegue prevenir. E se você pune efetivamente quando tem que punir, sem muitos benefícios, a coisa melhora. Doutor, mas nós temos observado também que cresceu o número de crimes a partir da orientação dos presídios. Quer dizer, claro, dentro dos presídios também cresceu. Há muito agora o governo acordou para criar uma polícia. Eu não duvido disso. Eu já visitei um dos presídios, o presídio de segurança máxima no estado de São Paulo, que é o de Presidente Bernardes, é uma coisa absurda. O desembargador Antônio Carlos Malheiro deixou uma pergunta gravada para o senhor também sobre a capacidade da Fundação Casa de abrigar jovens por um período maior do que o que está previsto hoje no Estatuto. Vamos ver a pergunta. Vamos lá. No caso de se ampliar o prazo de medida socioeducativa dos 3 anos para 4, 5, 6, 7 ou 8 anos, vemos como quer o nosso governador, como é que o ilustre desembargador vê isto, não é? Se nós não temos vagas na Fundação Casa para receber esses adolescentes todos? Haveria necessidade de criação, no meu modo de ver, de unidades especiais, sempre na Fundação Casa e jamais, ao chegarem aos 18 anos, irem para o sistema carcerário, né? Seria necessária a criação de unidades especiais. Será que nós temos verbas para construção e para constituição e para concretização disto, com funcionários especializados na recuperação desses adolescentes nessas novas unidades? É claro que se mantiver a idade limite onde está, nós precisamos colocar o menor na tal casa, na Fundação Casa. Então, se não há dinheiro, o dinheiro tem que vir de alguma forma. O que nós não podemos é deixar o menor na rua. Porque se a lei manda... punir é um termo difícil, não se pode usar o termo punir para menor. Então, se a lei manda salvaguardar o menor, como se ele fora ser consertado lá naquele ambiente, naquele lugar, e nós não temos vaga, o que fazemos? Botamos o menor na casa das pessoas? Não é possível. Ou deixamos o menor na rua? Não é possível. Então, com todo o respeito ao Malheiros, é a mesma situação. Ou se diminui a idade penal para 16, 15 ou seja lá que idade for, e se coloca o criminoso em presídios comuns, ou se aumentam as vagas. Doutor, eu sei que não há dinheiro. Doutor, mas há uma questão fundamental. Vamos. Os presídios são verdadeiras escolas do crime. São. O que o senhor acha de colocar um criminoso de 16 anos e 2 meses nessas escolas? Eles vão sair de lá muito mais perigosos. Mas aí esse é o primeiro... Não, mas eu quero chegar a um outro ponto. É que precisamos cuidar do sistema prisional também. Claro. É preciso discutir os dois assuntos juntos. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Agora, eu não tenho essa ingenuidade. Com todo o respeito, eu não tenho essa ingenuidade de achar que o menor de 16 anos vai lá aprender. Às vezes ele vai lá ensinar. Nós não podemos generalizar. Ele já está com gente muito perigosa. O Gabeira está sentindo, exatamente. Mas eu quero dizer o seguinte, ele vai ser um pós-graduando absolutamente ideal num sistema como o atual. Mas qual é a diferença dos 16 para os 18? Se ele for com 18, ele vai ser um pós-graduando também. O de 16 hoje, eu comparo o de 16 hoje, nós estamos fixando em 16, mas eu quero dizer mais uma vez que não é 16 a idade que eu proponho. E também não tenho nenhuma idade limite. Esta do Palomba foi ótima, esta é ótima, essa colocação. Essa sua colocação inteligente, severa, firme, vale também para os 18. Que se ele cometer, eu soube de um caso ontem, que o cidadão matou um outro numa ponte, era 11h20, e o camarada fazia anos à meia-noite. A polícia esperou, segurou o cidadão para prender e fazer Mas, doutor, eu quero chegar no outro ponto. Nós precisamos discutir o sistema prisional junto com a redução da maioridade penal. Concordo com você, Mitre. E não é só o sistema prisional. O que eu disse, preventividade, punição e execução. E execução inclui, evidentemente, o cumprimento da pena. Eu concordo inteiramente com você, não estou combatendo, não. Eu incluiria um terceiro ponto que é articulado a esse. Será que a sociedade brasileira está pronta a aceitar que a gente gaste mais dinheiro com segurança? Pois é. Essa é uma questão também importante. Talvez nesse momento que nós estamos atravessando de grande clamor social e público, até concorde.
Quando a Alemanha juntou com a outra, em 1989, os alemães, eu frequento muito a Alemanha, os alemães, os orientais, os do lado de lá, tinham dívidas enormes. E os do lado de cá pagaram 10 anos imposto de 9%. Para unificar e a Alemanha se torna grande. Vai na Alemanha hoje, em qualquer lugar da Alemanha, a Alemanha é um grande país. Quer dizer, de repente é um momento de clamor que é necessário, que é importante. O momento de clamor talvez motive até mesmo a instigar a população a que ela deva também contribuir com a sua parte. Se você sair seguro na rua, o cara põe um carro blindado, gasta uma nota de carro blindado. E antes de chamar o intervalo, nós vamos colocar um clipe para você ver. Depois disso, você fica aí pensando. A gente volta já para continuar a entrevista daqui a pouquinho. Tchau. Em menos de uma semana é a segunda